Agora são as nossas previsões. Até porque ano passado a gente acertou tudo e a Faria Lima errou muito, né? Então a gente vai trazer aqui para vocês, né, o que esperamos para o dólar, e a gente tem algumas premissas que a gente precisa adotar, né, e explicar para vocês antes de trazer a previsão em si, né? Então a gente precisa pensar que esse ano é um ano de taxa de juros em queda. Então, a gente espera, né, que a taxa de juros continue sendo cortada aqui no Brasil, no ritmo de 0,5 ponto percentual. Esse ritmo pode ser revisto, mas pelo menos para as duas próximas reuniões a gente já tem essa atualização, já tem essa sinalização mais atualizada do Copom. Pelo menos para as duas próximas reuniões já está meio que dado que a gente vai ter a queda de 0,5 ponto percentual. Acontece que em maio, né, as previsões que eram esperadas para março ali de corte na taxa de juros dos Estados Unidos, parece que estão sendo postergadas para maio. Então a gente pode começar a ter alguma mudança no ritmo de corte da Selic depois dessa reunião de maio. Então março e maio devem ser pontos aí muito importantes esse ano. A gente tem que ficar de olho, justamente porque são as próximas datas de reunião do FONC, né, que é o Comitê de Mercado Aberto dos Estados Unidos. Então, lá eles podem ali, já na de março, sinalizar algo para de maio. Então, o Jerome Powell, como eu falei durante essa semana, não deixou ali tão descartada a possibilidade de março, mas ele afastou muito essa probabilidade. Então, a probabilidade passou a ser majoritária de corte em maio da taxa de juros dos Estados Unidos. E isso deve fazer com que as taxas de juros, de uma forma global, comecem a se comportar com tendência de queda. E, claro, né, como a gente está falando principalmente aí de taxa de juros dos Estados Unidos, isso afeta o nosso câmbio, né? Porque se a gente tem uma queda nas expectativas de rendimento dos títulos de dívida por lá, isso aumenta o apetite pelo risco, o recurso vai sair desse porto seguro, que são os juros dos Estados Unidos ou essas treasuries, e vai começar a fluir para mercados emergentes, tanto para buscar algum ganho ainda diferencial que possa ter na renda fixa, porque nossa taxa, mesmo em queda, fica mais alta que a de lá, como também aí buscar na nossa bolsa em ativos de risco, né, por isso que a gente chama de apetite pelo risco, buscar esse ganho aqui no nosso mercado emergente. O Brasil é um deles, inclusive foi apontado aí por algumas instituições como o principal, aí, o preferido para receber esse recurso estrangeiro. Claro, a gente está falando de recurso especulativo, a gente sempre tem que ter isso em mente, mas recurso entrando aqui acaba trazendo dólares para patamares mais baixos, como a gente viu aí no fim do ano passado. Mas a gente não pode esquecer que é um ano de incerteza política aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Vocês estavam aí vendo toda a discussão em detalhes aí em relação aos Estados Unidos. A gente tem uma eleição grande presidencial lá e aqui eleições municipais, que a gente não pode também tirar o foco, porque é algo importante, é um termômetro para próximas eleições, e a gente consegue ver como é que vai ser desenhado o mapa político do Brasil. Então, um ano de incertezas, isso pode também mexer aí com as expectativas em relação a dólar. E a gente tem aí, como o André estava falando, expectativas de desaceleração para o crescimento nesse ano. Então, a gente tem que deixar isso em mente, né, porque a gente talvez não cresça como no ano passado e o mundo como um todo não cresça como no ano passado, e isso também pode influenciar dólar. A gente sempre fala aqui, né? Dólar é uma variável super difícil de prever, porque justamente é uma variável que recebe influência de muitas outras. Então, ele acaba ficando muito suscetível e isso pode mudar ali a direção do dólar apenas, né, se a gente tiver um evento muito grande ou um evento que traga um peso maior, isso pode mudar a direção de dólar muito facilmente e de uma forma global. Então, é uma variável muito exposta. A gente tem ainda a produtividade brasileira com anos ruins, né? Quem assistiu o Mapa da Mina completo, a gente fala bastante sobre isso, sobre a necessidade de investimento, pesquisa em desenvolvimento, como a competitividade acaba afetando aqui o nosso Brasil e a gente acaba ganhando competitividade por meio de câmbio. Então, a gente tem que deixar todos esses pontos aí no radar. O que a gente espera? Agora, dado toda essa explicação, o que a gente espera para dólar? O dólar não deve cair muito além dos níveis atuais. Então, a gente tem dois pontos aí psicológicos bem importantes, né, que a gente chama de piso e teto, ou suporte e resistência, como vocês preferirem, que é um piso que é muito difícil de furar, né, e um teto que é difícil de furar para cima, né, então de superar. Então, a gente normalmente tem essas duas bandas, né, então são bandas aí importantes, porque quando chega em 4,60, o mercado pode entender que o câmbio está barato e entrar comprando, o que faz o dólar subir,
e quando chega ali em 5, né, a expectativa é que volte a cair, que o dólar já está caro, as pessoas começam a vender naquele patamar, o que também faz o dólar cair. Então, a gente tem pontos importantes, principalmente quando a gente pensa em grandes exportadores e importadores. Esses patamares, quase psicológicos mesmo, são bem importantes. Então, a gente pode ter aí o dólar com essas bandas de oscilação, mas flutuando aí ao longo do ano entre R$ 5,00, R$ 4,90. A gente viu a projeção ali do Focus, ela está muito perto do dólar à vista, né, do dólar praticado hoje. Justamente isso é feito porque o dólar é uma variável difícil de prever, como parafraseando o André aqui, é para deixar os economistas humildes, porque normalmente se erra a projeção de dólar, mas aqui a gente estabelece essas bandas e tenta estabelecer onde é que o dólar vai passar aí a maior parte do tempo, que deve ser aí em torno de R$ 4,90 e R$ 5,00. Vamos falar então um pouco da nossa previsão para a Bolsa agora, né? Porque a gente teve um ano muito aquecido em relação à Bolsa ano passado. E será que a gente vai ter então a mesma situação? Já pode colocar todos os slides aí, Débora, que assim, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, né? Que você tem que a curva de juros ela vai acabar se movimentando. A curva de juros, para quem não sabe, para explicar aí para o pessoal um pouco mais leigo, é o seguinte, que o normal é que, com o passar do tempo, a taxa de juros fique mais elevada porque quanto maior o tempo de uma maturação de um investimento, de um ativo financeiro que você compra, você tende a querer maior retorno financeiro em relação a ele, né? Só que você tem que, justamente nesse momento, por causa de toda a situação dos Estados Unidos, a curva está como a gente chama de empinada, ou seja, ela está subindo muito rápido para os níveis de taxa de juros mais elevados. Agora a gente tem uma tendência de se acomodar a um cenário muito mais tranquilo, que é um cenário muito mais normal, em que demora um pouco mais para a taxa de juros ficar mais longa. Ou seja, você tem, então, um apetite menor assim, pelo risco. Assim, isso daí tende a gerar um apetite menor pelo risco nos mercados, né? Você tem, então, que tem diversos, um apetite menor não, um apetite maior, né? Então isso daí tende a melhorar a situação dos títulos variáveis, né? Que são as ações, bolsas de valores e tudo mais, né? Você tem também que tem diversos anúncios para estímulos governamentais, estímulos empresariais, como por exemplo, a nova política industrial, o agronegócio. Isso pode fazer com que empresas desse lado acabem tendo um resultado melhor e isso acabe melhorando seu desempenho na bolsa, né? Você tem então que as expectativas também ficaram muito elevadas em 2023 e que nem o próprio Eduardo explicou muito melhor, né? Já que a expectativa está boa, então o mercado está esperando inclusive que a expectativa seja quebrada, ou seja, que ele seja surpreendido. Então, mais ou menos é uma coisa meio maluca, né? Porque assim, ele tem uma expectativa boa, só que ele já está esperando que essa expectativa seja surpreendida. Então, é basicamente assim que está funcionando a cabeça da lógica do mercado, né? Só que você tem uma série de incertezas globais, você tem conflitos geopolíticos podendo afetar o nível do preço das commodities, e a gente depende muito de preços de commodities aqui no Brasil, principalmente petróleo. A gente tem um conflito numa região muito sensível, que é o Oriente Médio. A China com alguns problemas de crescimento econômico, não demandando tantas commodities, como soja, como minério de ferro. Isso pode fazer com que o preço dessas commodities no mercado internacional caia, e inclusive é esperado que o preço das commodities caia. A gente mostrou no mapa da mina diversos relatórios aí, colocando muito em questão. Isso pode ajudar, inclusive, a controlar a inflação brasileira, mas deve gerar um desempenho ruim na Bolsa, né? Então, o que a gente espera é que você tenha um resultado um pouco estável, não seja, que pode, assim, ser, inclusive, melhor do que foi ano passado, porque pode chegar, inclusive, até os 140 mil pontos, na nossa opinião, só que também não vai cair muito, não tem uma possibilidade muito grande de cair, deve ter esse valor de flutuar entre 140 mil pontos e 115 mil pontos, né? Então, uma leve melhora, talvez, do que aconteceu no ano passado, mas a maior possibilidade é de estabilidade. E a palavra estabilidade é basicamente o que está permeando esse ano, né? Então, vamos falar agora, Débora, da renda fixa, então, que é o último ponto que a gente tem aí para... Aqui o intervalo, só para vocês observarem aqui rapidinho, né? O intervalo que a gente está esperando para a Bolsa, né? Mas vamos já falar então da renda fixa, já que é um ponto que o pessoal está esperando bastante, né? Porque muita gente aplica na renda fixa, inclusive. Exatamente, é um investimento muito popular aqui no Brasil, né? Até porque a gente tem, né, uma taxa de juros historicamente mais alta
Então, é um investimento popular e aí também o brasileiro nos investimentos, de uma forma geral, é mais conservador. Então, normalmente busca segurança porque não quer colocar o pouco dinheiro ali que juntou ao longo da vida em risco. Então, a gente tem uma disparidade grande de renda e tudo isso no Brasil. Isso também acaba tendo uma disparidade de como as pessoas colocam o seu dinheiro ali em posições, porque justamente uma pessoa que passou a vida toda economizando muitas vezes não quer arriscar perder. Então, a gente tem um brasileiro normalmente mais conservador em relação aos seus investimentos. Então, renda fixa é um ponto que a gente vai explicar para vocês aí o que a gente espera. Então, a gente tem ainda a pressão da inflação permanecendo, principalmente nas economias desenvolvidas. A gente falou essa semana muito sobre o super quarta. Todo dirigente do Fed ou do Banco Central Europeu que vai dar um pronunciamento fala da meta, o Jerome Powell frisou isso muitas vezes no pronunciamento, na coletiva dele, que precisa levar a inflação para a meta de 2%, que eles têm essa preocupação, que isso é o centro da preocupação ali do Fed, do Banco Central dos Estados Unidos. Então, a gente tem esse medo ainda, essa pressão da inflação permeando aí, e muito presente nos mercados desenvolvidos, economias desenvolvidas, aqui nomenclaturas que a gente normalmente segue aí, porque são as nomenclaturas mais utilizadas, até para vocês entenderem de quem que a gente está falando. O juro real, que é aquele juro descontado da inflação, deve ter um piso próximo aos níveis atuais para manter a atração dos investimentos, dada a estrutura frágil aqui da nossa economia. O que isso significa? Que a gente deve manter aí o juro real, então o juro descontado da inflação, ainda num nível, apesar do corte, um nível apesar do corte aí, num nível mais alto, justamente para tentar atrair esse recurso de fora, então ganhar naquele diferencial com outros países, para atrair esse recurso de fora, para ele entrar aqui no nosso Brasil e mexer aí com outras variáveis como o câmbio, por exemplo. A gente tem a taxa terminal do processo atual de queda dos juros de alguns pontos percentuais abaixo do nível atual. Então, a gente espera cortes nos juros, então isso vai influenciar a renda fixa, sobretudo aquela renda fixa pós-fixada. Então, a gente teve agora um corte de 0,5 ponto percentual na taxa de juros. O que isso significa para aquela pessoa que tem um CDBDI, um Tesouro Selic? Ele não vai perder, mas ele vai passar a render menos porque a taxa de juros caiu. Então, a gente, só aqui trazendo um pouquinho para o nosso dia a dia também. Então, a gente tem esse processo atual de queda de juros que pode influenciar essas aplicações de renda fixa, só que, por outro lado, elas também podem valorizar as aplicações de renda fixa anteriores que foram pré-fixadas numa taxa maior. Então, esse também é um ponto que deve influenciar aí a renda fixa. A economia deve desacelerar em 2024, algo que a gente falou aí bastante já para vocês. Então, os juros devem se acomodar em níveis mais baixos do que o atual, até porque a gente tem aí esses cortes já previstos e possibilidade de cortes de uma forma global, devem mudar aí a estrutura da curva, ficando ao longo do tempo mais flat nos prazos mais curtos, então mais retos, vamos pensar assim, mais estáveis, e levemente inclinado nos longos, justamente dada a incerteza aí que a gente tem no longo prazo, isso acaba influenciando taxas de juros longas. E o carrego dos títulos longos pode ser mais atrativo do que a expectativa de ganho de capitais dos títulos. O que isso significa? É mais ou menos o que eu estava explicando antes para vocês. Quando a gente pré-fixa uma taxa numa taxa mais alta e carrega ela por um tempo, a gente tem aí esse carrego de títulos mais valorizados que acabam ganhando na diferença com a expectativa para o mesmo vencimento que tende a cair. Então, para vocês entenderem isso de uma forma gráfica, essa curva azul é como estamos hoje aí na taxa de juros. Então, a gente tem um movimento de queda esperado e ainda uma taxa de juros mais alta. Claro que aqui não está na mesma proporção, mas o que se espera aqui é que a taxa de juros fique nesses vencimentos curtos e médios aí mais flat, então mais retas, e aí elas começam a ter uma leve inclinação. Então, a gente vai ter uma mudança na estrutura da curva de juros, justamente por esse cenário que vem se moldando aí com os cortes e com aí as expectativas atuais. E sabe onde que a gente acaba vendo tudo isso, Débora? Justamente no investidor mestre. Muita gente não sabe, mas a gente não trabalha somente aqui no ICL, Mercado de Investimentos, a gente também trabalha no investidor mestre.